Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa discussão que é, no mínimo, fascinante. Vamos falar sobre aquele conflito que rola entre as nossas memórias mais pessoais, sabe, aquela coisa intuitiva do passado, e as forças gigantescas, coletivas, que tentam moldar essas memórias no mundo digital de hoje. A ideia aqui é entender como a tecnologia está redefinindo o simples ato de lembrar. Vamos começar com um paradoxo que, olha, talvez seja bem familiar. A gente tem um acesso que é praticamente infinito a informações, fotos, dados, tá tudo na palma da mão. Mas ao mesmo tempo, não parece que formar memórias de verdade, aquelas que duram e que têm significado, tá cada vez mais difícil. Por que será que isso acontece? Então, esse é o nosso ponto de partida. O grande desafio hoje é que esse fluxo sem fim de informação, são notícias, posts, mensagens o tempo todo, acaba, sabe, competindo com os momentos que realmente importam. E isso atrapalha a gente a consolidar aquelas lembranças mais profundas. É só parar para pensar na mudança. A memória, que antes era uma coisa quase artesanal, guardada com carinho em álbuns de foto, em diários, agora vive em nuvens digitais, em servidores. Isso coloca um ritmo muito mais rápido e talvez menos refletido na nossa vida. A grande questão é: será que a profundidade do que a gente guarda se perde um pouco nesse processo todo? Para a gente entender isso melhor, vamos buscar ajuda na filosofia, com Henry Bergson. Para ele, a memória não era só um registro no cérebro, um arquivo. Não, era um ato puro, uma coisa viva, super conectada com a nossa consciência e com o jeito que a gente sente o tempo passar. E aqui está a sacada genial do Bergson, a distinção que ele faz. De um lado, a gente tem o que ele chama de memória-hábito. É a memória do corpo, sabe, automática. Pensa em andar de bicicleta ou amarrar o cadarço. Você simplesmente faz. Do outro lado, existe a memória pura. Essa sim é a lembrança única, cheia de sentimento daquele dia específico que marcou sua vida. É essa memória que guarda quem a gente realmente é. Essa citação do Bergson, nossa, ela resume a ideia de um jeito brilhante. A memória pura é o que dá um fio de continuidade para a nossa vida, o que forma a nossa identidade. Não é só uma reação automática ao presente, é um mergulho de verdade no nosso passado, naquilo que a gente viveu. E aqui vem o ponto crucial para Bergson. A chave para acessar essa memória pura é a intuição. É um tipo de conhecimento que vai muito além da lógica, dos dados puros e simples. É o que permite a gente sentir o fluxo da nossa vida, uma coisa que, convenhamos, nenhuma planilha ou arquivo digital vai conseguir capturar. Mas calma, existe uma outra perspectiva que é fundamental para essa conversa. Agora a gente vai para o sociólogo Maurice Halbwachs. Ele chegou com uma visão radicalmente diferente, a de que a memória, na verdade, nunca é uma coisa puramente individual. Na sua essência, ela é uma construção social. Halbwachs criou esse conceito de quadros sociais. Tenta imaginar como se fosse uma estrutura, sabe, um andaime, que os nossos grupos, família, amigos, a nação, nos dão para a gente poder construir as nossas lembranças. É dentro desses quadros que o nosso passado ganha algum sentido. E aqui estão alguns exemplos bem concretos para a gente entender. Desde as histórias que a gente ouve nos almoços de domingo em família, até os feriados nacionais que todo mundo comemora. Tudo isso são quadros que vão moldando o que a gente acha que vale a pena ser lembrado e, principalmente, como a gente vai lembrar. E essa frase do Halbwachs, ela resume tudo de um jeito perfeito. Nossas memórias estão o tempo todo sendo puxadas, reforçadas pelas outras pessoas. Lembrar, para ele, é um ato coletivo. Ponto. Ok, então vamos juntar as peças. Como é que essas duas ideias, a memória intuitiva individual do Bergson e a memória coletiva do Halbwachs, se encaixam nesse nosso cenário digital mal louco do século XXI? É agora que a coisa começa a ficar bem complexa. Para ajudar a gente a entender isso, o pesquisador Andrew Hoskins trouxe o conceito de memória conectiva. Pensa assim: alguém posta uma foto antiga online. Aí vem os comentários, as curtidas, as outras pessoas contando as próprias lembranças a partir daquela foto. Tudo isso reconfigura a lembrança original. Ela deixa de ser algo fixo, parado no tempo, e vira um processo vivo, em rede. E essa tabela aqui mostra essa virada de chave de um jeito muito claro. Os quadros sociais que o Halbwachs descreveu, família, escola, hoje estão sendo ou substituídos ou pelo menos complementados pelos quadros digitais. A fonte das nossas memórias, cada vez mais, são as redes sociais, e o controle está saindo das instituições tradicionais e indo direto para a mão dos algoritmos e das plataformas. E isso tudo leva a gente para uma pergunta que é bem crítica, né? Se as forças do mercado e os algoritmos agora estão moldando o que a gente lembra coletivamente,
Quem é que está decidindo, no fim das contas, quais memórias vão ser guardadas e quais vão simplesmente desaparecer? E aí, voltando para o Bergson, a gente percebe uma coisa. A tecnologia digital é excelente na memória hábito. Ela é ótima em armazenar e recuperar dados de forma mecânica. Só que, ao mesmo tempo, ela pode estar enfraquecendo a nossa conexão com a memória pura, com aquela experiência vivida, intuitiva, que nos define como indivíduos. Certo. Então, como é que a gente navega nesse novo ecossistema de memória? Essa parte final é para a gente pensar um pouco nos desafios de preservar uma memória que seja de fato significativa nesse mundo de excesso de informação. O desafio aqui não é dar um manual de instruções, mas sim ter consciência de 3 tensões que estão rolando. A primeira, a tensão entre dados e experiência. O que é só informação guardada e o que é memória de verdade vivida. A segunda é a tensão do controle. A gente está ligado em como os algoritmos estão escolhendo o que a gente vai lembrar. E por último, a tensão entre o barulho digital e o silêncio que a gente precisa para a nossa intuição, a nossa memória pura conseguir vir à tona. E a gente termina com essa reflexão para ficar na cabeça. Quando a gente delega a tarefa de lembrar para os nossos aparelhos, o que será que a gente está escolhendo esquecer? A tecnologia pode até guardar o fato, o dado bruto, mas ela nunca vai conseguir substituir a experiência. No fim do dia, a preservação da memória, na sua essência, continua sendo um ato profundamente humano.